Vamos lá, então. Gravação iniciada. Deixa eu ver Às vezes, o chat. aí no chat que a gente tava falando dos gringos que não sabem geografia, tá? Só isso. Como é que é? Aqui no chat a gente tava falando dos gringos que não sabem geografia. Ah, não sabe, né? É, O pessoal não sabe, fala Brasil, o pessoal não sabe, não sabe onde é que é, acho que é na África. os negócios assim. É verdade. Fala Brasil, mas carnaval eles sabem, né? Isso é. Eu vi um vídeo também que a menina, ela, tipo, tava num site que chama Amigo, que você consegue, tipo, falar com gente do mundo todo sem conhecer a pessoa, sabe? Aí Uhum. umas americanas entraram lá, e aí a menina, a brasileira, falou assim, perguntou de onde elas eram, tal. Aí ela falou que ela era do Brasil. Ela falou assim, sabia que o Brasil também fica na América? Só que é a América do Sul. Aí as meninas desligaram na cara dela. Pois é. Só não sabe nada. Então, gente, vamos lá, então. Vamos dar sequência ao nosso estudo. Nós encerramos na aula anterior o capítulo 3 e agora vamos dar início ao capítulo 4, chamado Ideologia e Alienação. Então, é um capítulo bem curtinho, mas é um capítulo bastante importante assim, no estudo da sociologia, né? Essas questões de ideologia e alienação, elas foram debatidas especialmente por um dos principais sociólogos da história, que foi o Karl Marx, né? O Karl Marx tem um pensamento muito polêmico, nós sabemos disso, é um pensamento em que realmente merecem algumas críticas a ser feitas, mas nós não podemos negar a influência, a importância que o pensamento de Marx teve na história do pensamento ocidental como um todo, né? Então, normalmente, quando a gente traz esse conceito de ideologia e de alienação, nós estamos tratando, em boa medida, do próprio pensamento do Karl Marx. Lembrando, né, a título de revisão, que Karl Marx faz parte dos três grandes pilares do surgimento da sociologia enquanto ciência autônoma, ciência independente. Né? Os outros dois pilares, além do Karl Marx, foram o Emile Durkheim e o Max Weber. Então, são personagens que a gente estuda bastante, né? Estuda bastante no primeiro ano, especialmente, e vocês vão ter oportunidade de rever as ideias desses autores no ano que vem. Então, iniciando aí o capítulo, Ideologia e Alienação, a gente pode remeter às perguntas de reflexão do que estão na página 17. E a primeira pergunta, você já ouviu dizer que uma pessoa é alienada? O que isso significa? Né? Uma pessoa é alienada. Vocês já ouviram dizer? Vocês já falaram para alguém? Ou vocês, né? Alguém já falou para vocês que vocês são alienados? Então, o Lucas está respondendo aqui no chat que alienado seria alguém que está fora da realidade. É isso mesmo, a pessoa está vivendo uma fantasia. A pessoa tá com crenças tão confusas que está impossibilitando dela ver as coisas como elas são. Então a pessoa fica, né, no mundo da lua, cheio de ideias que não correspondem aos fatos, né? A segunda pergunta, você já ouviu dizer que uma pessoa possui uma ideologia de vida, né? Então, todo mundo tem uma ideologia, as pessoas têm algum, né, é uma questão muito comum a gente falar, olha, isso aqui é uma ideologia, né? Nós, de uns tempos para cá, está havendo muito debate dentro da sociedade contemporânea que é sobre a ideologia de gênero,
Então, são ideologias, são modelos de pensamento, são correntes de ideias, né, sistemas de ideias que são organizados. Quando eu falo uma ideologia de vida, é um sistema de crenças, de convicções que uma pessoa tem e que ela compartilha com um determinado grupo de pessoas também. Por último, você saberia dizer como a ideologia e a alienação estão relacionadas? Então, é a grande questão desse capítulo, é a gente entender de fato a relação entre a ideologia e a alienação, né? Até que ponto a construção de uma ideologia acaba sendo, de fato, uma ferramenta de alienação das pessoas, né? Então, se a gente virar a página, for para a página 6, você tem aí no primeiro tópico do capítulo como surgiu o termo ideologia, e é uma parte histórica, né, uma parte bem pequena, vai dizer em linhas gerais que surge por meio de um francês, um filósofo francês chamado Antoine Destutt, e este filósofo, né, no inicinho ali do século XIX, ele vai cunhar esse termo que significava, no pensamento dele, um conjunto de ideias que são compartilhadas num determinado grupo social. É uma parte bem curtinha, mais introdutória. O que nos interessa, de fato, é a partir do tópico 2, em que nós temos a introdução aí do conceito de ideologia em Karl Marx. E aí, nós precisamos estar bem atentos nisso aqui, porque é um ponto-chave aqui do capítulo, né? O que é a ideologia para Karl Marx? Então, explicando em linhas gerais também, né, tentando simplificar ao máximo a questão, o texto está aí, depois vale a pena você ler, é um texto interessante, mas em linhas gerais, o conceito de ideologia de Karl Marx está ligado à visão que ele tem das forças que operam na vida em sociedade. Então ele vai entender, o Karl Marx, que o grande motor que movimenta a vida em sociedade é a economia. Então, as pessoas, elas se reúnem, elas vivem em sociedade, elas organizam-se em sociedade, especialmente em torno da posição econômica, do poder, né, do dinheiro, da força produtiva. Para Karl Marx, o ser humano é o homo faber, é o homem que trabalha. A principal condição do ser humano de existência é que o ser humano é um ser que trabalha, que se constrói, que se esforça, que alcança objetivos, e tudo isso é regulado pela economia, né, pelo dinheiro. E aí, o que acontece? Como as pessoas são diferentes, as relações econômicas entre elas tendem a ser diferentes também. Por quê? Porque em uma sociedade em que há propriedade privada, ou seja, há coisas que para ser de uma pessoa ela precisa não ser de todas as outras, então essa que é a propriedade privada. Né? Quando eu digo, olha, essa lapiseira é minha, eu faço a afirmação de uma determinada propriedade, naturalmente eu excluo todas as outras pessoas, né? Eu excluo a minha família, eu excluo os meus alunos da propriedade desse bem. Então, a Júlia não pode dizer que é dona dessa lapiseira, nem o Igor, nem o Augusto, nem o Breno. Por quê? Porque essa caneta é minha. Então, quando o ser humano define na vida em sociedade a propriedade privada, você tem, então, estabelecido uma regra que vai promover injustiça. Porque alguns, por vários motivos, alguns vão deter mais propriedades e outros vão deter menos propriedades.
E os que detêm mais propriedades, eles vão ser capazes de, por meio da constituição do capital, de multiplicar essas propriedades, né? Então, pense no dono de uma fazenda muito frutífera. Então, esse dono de uma fazenda muito frutífera, ele vai plantar ali vários alimentos, esses alimentos vão ser colhidos e esses alimentos podem ser vendidos. E na medida que eles são vendidos, o dono desse terreno ele vai obtendo mais dinheiro, que aquela própria propriedade dele lhe deu. E aí, na medida que ele vai obtendo mais dinheiro, ele vai ter a condição de fazer o quê, pessoal? Comprar mais propriedades. E aí o capital dele vai se multiplicando. Então, quem tem mais capital tem mais poder multiplicador desse capital. E isso vai gerando, ao longo do tempo, um processo de desigualdade social. Só que o que acontece? Nessas relações de desigualdade social, para que uma pessoa obtenha resultados com seu capital, ele precisa, na visão do Karl Marx, explorar pessoas que não têm o capital. Uma pessoa que não tem capital, ele vai ter que vender o seu trabalho em troca de dinheiro. E aí se estabelece, desculpa, eu estou com um pouco de alergia, hoje, desde manhã, mas deixa eu retomar. Então, e essa questão estabelece a relação, que a gente simplificando a linguagem, está entre patrões e empregados, aqueles que detêm os meios de produção, que são os empregados, ou, aliás, que são os patrões, e em contrapartida, aqueles que detêm a força produtiva, que são os trabalhadores. Nessa relação vai haver, na visão de Karl Marx, uma relação de exploração, uma relação em que a pessoa se beneficiando muito mais do que outras, e o estabelecimento de uma injustiça social. Tá, falei tudo isso, e aonde se encaixa o conceito de ideologia aí? Se encaixa no sentido de que, para Karl Marx, a ideologia é uma fundamentação, é uma explicação teórica, é um momento de construção de narrativas, de ideias, de argumentos que vão justificar, por alguma medida, a manutenção das condições de exploração. Então, nós vimos bastante isso já, né, essa visão ligada a Karl Marx, de que as forças produtivas, as forças econômicas, que vão ditar as teorias que vão justificar a manutenção do mundo como ele se encontra. Então, em linhas gerais, a ideologia é esse conjunto de ideias, de representações, de crenças, de tradições, de costumes que uma sociedade vai cultivando e que é imposta em boa medida pela classe dominante para que as coisas se mantenham como elas estão. Por quê? Porque para as classes dominantes, que estão sendo beneficiadas pelas relações produtivas, é interessante que as coisas permaneçam como elas estão. Então, se constitui uma série de justificativas, de instituições, de bases argumentativas para as coisas ficarem da forma que elas estão, já que, como eu disse, isso interessa as classes dominantes. Então, quando a gente fala de ideologia, a gente pode estar falando de uma religião, a gente pode estar falando de um costume, a gente pode estar falando de uma tradição, de uma determinada sociedade. Tudo isso, na visão do Karl Marx, é um processo de ideologia.
Nós temos aqui uma figurazinha, que é a figura número 1 da página 19, em que há uma ilustração bem simples, né, das condições sociais de produção do conhecimento. Então, você tem um conjunto de relações sociais que vão estar e vão solidificando essa ideologia. Então, a ideologia, ela nunca é uma coisa, obviamente, na perspectiva sociológica, ela não é uma coisa assim de um indivíduo só. Ela é uma crença, um costume, um valor que é compartilhado numa determinada sociedade. Então, o que interessa para a sociologia é como uma ideologia ela organiza um determinado grupo social. E como essa ideologia ela orienta e governa as ações de um determinado grupo. Eu vou ler aqui um pequeno pedacinho da apostila, na página 19, em que vai tratar essa ideia do conceito de ideologia em Karl Marx. Então, está ali no terceiro parágrafo da página 19, que diz o seguinte, ó: quando Marx elaborou o conceito de ideologia, ele buscava compreender a relação que existe entre a produção do conhecimento, as relações sociais existentes entre as pessoas que elaboravam tal conhecimento e os grupos sociais que pertenciam. Em outras palavras, isso quer dizer que as diferentes teorias filosóficas, políticas, teológicas, científicas refletem aspectos que vão além das perguntas a quais elas buscam responder, deixando transparecer também as condições sociais em que são produzidas. Então, perceba que os exemplos aqui que foram trazidos de ideologia, então, teorias filosóficas, políticas, religiosas, né? Esses valores, eles, de alguma maneira, eles criam modelos de ação, de comportamento das pessoas. Então, vamos dar um exemplo. Um grupo de amigos que estão reunidos pelo seu gosto por motociclismo. Então, um grupo de amigos gostam de andar de moto e se reúnem em grupo para andar de moto. Neste grupo, há uma valorização daquele amigo que tem a moto mais moderna, mais cara, mais sofisticada. Essa ideologia, essa visão da valorização daquele objeto vai fazer com que os outros participantes desse grupo, que não tenham uma moto tão moderna quanto aquele amigo que eu citei, eles vão buscar meios financeiros, econômicos, de obter uma moto do nível, do status daquele outro amigo. Então, uma ideologia, que é a ideologia do consumo, daquele bem que um determinado grupo compartilha, vai movimentar a ação das pessoas em vários sentidos. Então, algumas pessoas vão querer trabalhar em 2 empregos, 3 empregos. Isso vai fortalecer as relações de trabalho dentro de uma sociedade, vai movimentar as relações de trabalho. Outra pessoa vai querer fazer um empréstimo no banco. E aí, mais uma vez, o capital, o fortalecimento, porque o banco vai lucrar com o empréstimo que ele vai oferecer. Então, perceba, pessoal, que toda a ideologia, todos os valores que são compartilhados, eles geram resultados no comportamento das pessoas. E esse comportamento das pessoas vai influenciar profundamente a sociedade. E nesse exemplo que eu dei,
vai influenciar para a manutenção das condições da sociedade. Porque o capitalismo, ele depende o quê? Que os bancos lucrem, ele depende que as pessoas estejam motivadas para trabalhar. Então, quando a pessoa tem um sonho de consumo, ela vai trabalhar muito, ela vai recorrer a um empréstimo, e aí ela vai retroalimentar o sistema econômico. Então, essa é a visão de ideologia em Karl Marx, tá bom? O Lucas perguntando, mas você não acha que o capital pode falhar, não? É tipo uma empresa falir? Claro que pode, né? Uma empresa, mas vamos lá. Uma coisa é uma empresa falir, outra coisa é o capitalismo enquanto modelo econômico falir, né? São condições bem diferentes. Uma empresa falir é uma condição até natural do próprio capitalismo, porque o capitalismo ele precisa de um alto nível de competitividade e normalmente uma empresa fale porque alguma outra empresa daquele mesmo segmento está dominando mais o mercado, né? Então, uma empresa sai da condição de concorrente e acaba falindo. Isso é próprio do capitalismo, né? Então, falir no capitalismo é uma condição, digamos que até natural. Isso aí, Lucas. Quanto mais capital tem, mais condições tem de gerar capital. Isso quer dizer que uma pessoa pode falir? Pode, obviamente. Mas a análise natural é que quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais segurança ela tem de ter esse dinheiro multiplicado, né? Se você, uma pessoa que tem muito dinheiro, às vezes ela não precisa nem constituir uma empresa. É só ela investir em ações na bolsa de valores, no mercado de capitais, que ela já vai ter um retorno daquele dinheiro, de uma forma até segura. Não, Lucas, a tendência é quem tem mais capital é manter esse capital e ter mais segurança para multiplicar esse capital, porque ele precisa de correr menos riscos, né? Então, ele tem muito dinheiro, ele consegue. Vou te dar um exemplo bem simples. Alguém que tem muito dinheiro e ele quer investir no mercado de alimentos, de lanches. Essa pessoa que tem muito dinheiro, ela pode, por exemplo, adquirir uma franquia do McDonald's ou do Burger King e estabelecer um restaurante desse num ponto central da cidade. A chance desse negócio dar errado é muito menor de que alguém que, por exemplo, tem pouco capital, tem pouco dinheiro para investir, quer investir nesse mesmo mercado de lanches e constitui uma lanchonete num bairro, por exemplo, que é onde ele tem dinheiro para investir. Então, a chance desse cara ter resultado, ter lucro com essa lojinha é muito menor do que aquele que tem muito dinheiro e investiu com segurança. Ó, criou um shopping na cidade. Você montar um McDonald's no shopping, a chance de você ter lucro é muito mais segura do que você montar uma lanchonete desconhecida num bairro pobre, né? Então, entende? Aí, estou vendo aqui no chat que você disse que compreendeu. Então, tá ótimo, pessoal. Estamos avançando, estamos trabalhando, então, o conceito de ideologia. O texto aqui ele vai avançar e vai trabalhar o conceito de estrutura e superestrutura em Karl Marx. Eu não queria abordar esse tema agora, porque é um outro conceito um pouquinho mais complicado de tratar e como isso já não é assunto da nossa prova de semana que vem, eu não quero me alongar muito na matéria nova, tá bom? Então eu vou dar por encerrado aqui a aula expositiva. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma outra coisa que queira fazer, fica à disposição.
né? Eu vou encerrar a gravação aqui e a gente fica mais alguns minutos.